Olá, já parou para pensar como é que um rei, lá de Portugal, conseguia cobrar impostos num território gigantesco e complexo como o Brasil colonial? A solução que eles encontraram, olha, é surpreendente. Em vez de montar um exército de fiscais, a coroa portuguesa simplesmente terceirizou o serviço. Bora entender como é que essa engrenagem toda funcionava. Pois é, vamos mergulhar nisso. O desafio era gigantesco. Pensa só, um rei em Lisboa precisando garantir que o ouro, o açúcar e todos os produtos de um território vasto e selvagem chegassem até ele, do outro lado do Atlântico. A grande questão era como fazer com que essa riqueza chegasse nos cofres reais sem, sabe, se perder no meio do caminho. E aí é que está o grande dilema financeiro da coroa. Era preciso administrar as receitas e as despesas de uma colônia imensa. Isso exigia uma estrutura que estivesse presente em todo lugar, mas que, ao mesmo tempo, não custasse os olhos da cara para manter. A coroa, claro, não ficou parada. Ela começou a montar essa máquina fiscal bem aos pouquinhos. A partir de 1548, a Fazenda Real começa a ser organizada. E olha que interessante, a gente vê que já em 1612, um escritório local, a chamada Provedoria, já estava funcionando lá no Rio Grande. Isso mostra direitinho como essa estrutura foi se espalhando pelo território para cuidar da grana local. Só que mesmo com esses escritórios, a realidade se impunha. Era simplesmente impossível ter funcionários públicos em cada canto da colônia. Não tinha como. Então veio a sacada, uma solução super pragmática e, vamos combinar, até meio genial: terceirizar a cobrança. E é aqui que a gente chega no coração do esquema todo, o sistema de contratos. A ideia era simples. Em vez da coroa ir lá cobrar, ela leiloava o direito de arrecadar os impostos. Quem vencesse o leilão pagava uma quantia fixa, já combinada para o governo, e ficava com a tarefa de correr atrás do dinheiro. O lucro potencial, claro, também era de quem arrematava. E nesse jogo, a gente tem dois personagens principais. De um lado, o contratador. Pensa nele como um empresário da época que arriscava o próprio dinheiro para tentar lucrar com essa cobrança. Do outro, o oficial régio. Esse era o funcionário do rei, o fiscal que garantia que o contrato estava sendo cumprido e que as contas batiam. Era uma relação tensa, de dependência e desconfiança. Mas por que a coroa topava isso? Bom, as vantagens eram bem claras. Primeiro, garantia uma renda fixa e previsível. Segundo, evitava o custo e a dor de cabeça de manter uma burocracia de cobrança gigante. E terceiro, talvez o mais importante, transferia todo o risco do negócio para o colo do contratador. Se a arrecadação fosse ruim, o prejuízo era dele. Tá, mas como é que esses contratos eram fechados? Não era um acordo de bastidores, não. Era um evento público, quase um ritual, conhecido como o leilão de arrematação. O processo era um verdadeiro acontecimento público. Tenta imaginar a cena. Os avisos do leilão pregados na porta da igreja, um pregoeiro gritando os lances pelas ruas e os homens mais ricos da região disputando em praça pública para ver quem pagava mais a coroa. Era um espetáculo de poder e dinheiro. E o acordo, uma vez que o martelo batia, era selado com um símbolo muito peculiar. Ramos verdes, isso mesmo. A entrega desses ramos ao vencedor era um gesto poderoso, era o aperto de mão que oficializava o contrato na frente de toda a comunidade. Certo, o sistema de leilões estava montado. Mas a pergunta é: de onde vinha o dinheiro? O que exatamente era tributado? Para entender isso, vamos dar uma olhada na economia do Rio Grande naquela época. A principal fonte de receita vinha dos chamados dízimos reais. Era um imposto de 10% que pegava uma fatia de praticamente toda a produção da capitania. O carro-chefe da economia era a pecuária, claro. Gado, couro, carne de sol. Mas o que chama a atenção é a diversidade. Tudo era taxado. O sal da região, da Costa Branca, o peixe, a farinha, o mel, até a cachaça. Isso mostra uma economia que não dependia de uma coisa só. E isso mostra uma diferença fundamental. Enquanto capitanias famosas, como Pernambuco, eram dominadas pela monocultura do açúcar para exportação, a economia do Rio Grande era mais voltada para dentro, para o mercado interno e para a subsistência. Isso tornava a arrecadação mais complexa, claro, mas também deixava a economia mais resiliente. Para fechar, vamos virar a moeda e olhar o outro lado da história, o risco que essa turma assumia. Ser um contratador de impostos era, na essência, uma grande aposta. O lucro do contratador estava sempre na corda bamba. Uma seca braba ou chuva demais podiam destruir a produção. Um conflito armado, como a Guerra dos Bárbaros, interrompia o comércio.
Qualquer um desses fatores podia transformar um investimento que parecia ótimo num prejuízo enorme. Então, o ponto crucial é este. O contratador assumia todos os riscos. Se a produção da capitania caísse por qualquer motivo, o problema era dele. Ele ainda tinha que pagar o valor fixo combinado com a coroa, mesmo que não conseguisse arrecadar o suficiente para cobrir os custos. Resumindo, então, o que a gente viu foi um sistema fascinante. Uma instituição da coroa, a provedoria, usava um método público de leilão para entregar a cobrança de impostos a empresários particulares. Eles arrecadavam de uma economia diversificada e selavam um acordo com um simples ramo verde. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para refletir. Esse sistema de terceirização de impostos foi uma jogada de gênio da administração portuguesa ou foi uma aposta perigosa que colocava um poder imenso, o poder fiscal, nas mãos de particulares?